Alô, time RL, Resenha Load entrando no ar com um craque. Hoje a resenha tá mais do que especial. Ele tem mais de 30 clubes e equipes internacionais na sua carreira. Passeou por 7 países diferentes. Vamos abrir alas para esse homem maravilhoso, que é medalhista olímpico com a seleção feminina. René Simões, você é multi, né, cara? Obrigado, Vanessa. Mas você também, né? Você que está ouvindo e vendo aí, todas as vezes que você escutar uma narração que esteja sendo feita por uma mulher, tem toda a competência dessa mulher aqui, ó. Impressionante. Eu participei em alguns treinamentos. Verdade. Lá. Parabéns. Treinar por você tem sido muito bom para elas. Tem feito trabalhos maravilhosos aí. Estamos no ar, no YouTube e na Rede Com Brasil, então você tá com a gente, já sabe, deixa aí seu comentário, seu like, participa, quero você compartilhando aí essa entrevista que vai ser super legal. E para me acompanhar, hoje eu tenho o Michael, bem-vindo, Michael. Prazer estar com vocês novamente aqui, prazer, René. B. Oliver, meu craque. Prazer, como homem tem currículo, podemos falar em diversos idiomas. Oi, olá, que tal? Bonjour, arigato. Qual que você vai querer? Como votre celema, trevian? Não, aí já foi longe demais, que eu não entendo. Começou sustento. Não, né? Prazer. Sérgio Ramos da Baixada também, poderia ter sido treinado por você, René. Fala, craque! Satisfação demais estar aqui com vocês, com a Vanessa e com o René. E olha só, eu preciso falar. O que faltou na carreira de treinador do René foi ter um zagueiro como eu, craque e disciplinado. É muita marra, hein, Patrick? Perfeito. Bem-vindo, Patrick. Só que o microfone com o Guilherme. Prazer, René. Tudo bom, Vanessa? Craques da RL. Muito bom estar aqui para trocar essa ideia com o René Simões, grande figura do futebol brasileiro. René, são tantas experiências diferentes. Teve algum lugar que te marcou mais? Talvez pela dificuldade da língua ou do jeito de jogar. O que foi para você assim um desafio na tua carreira? Todos são desafios a partir do momento que você sai da tua cultura, sai do teu idioma, do teu habitat natural, é um desafio. Mas pegar um país com 2.500.000 habitantes só, em que o futebol não era o esporte número 1, ao contrário, era o esporte até marginalizado, sem liga profissional e com um estádio somente, que era o Estádio Nacional, todos os outros jogavam em campos de escola cercado por uma corda. E o torcedor tinha que ficar atrás da corda. Você imagina que alguém ficava atrás da corda? Onde é isso? Não, na Jamaica. Nossa. E aí eles ficavam depois da corda. O time atacava, eles faziam isso para... O time atacava, voltava, eles faziam isso. A torcida respeitava essa corda? Exato. Não. Eles passavam a corda do outro lado. Entrava dentro de campo para ver os jogos. A não ser no Estádio Nacional, os jogos eram jogados ali. Tanto que o primeiro jogo que eu assisti lá foi Constant Spring contra o Wadada de Montego Bay e Constant Spring de Kingston, que é a capital. E o jogo só acabou quando o Constant Spring empatou o gol em 1-1. Empatou o jogo em 1-1 aos 56 ou 57 minutos. O árbitro, depois ficou meu amigo, Peter Prendergast, foi até a Copa do Mundo e disse, cara, se não acabava o jogo, tu é louco, pô? Vou aproveitar dentro desse contexto de futebol internacional, pedir para colocar uma pergunta do Enzo, a gente tem comentaristas também em São Paulo, para a gente poder ver dentro desse contexto do treinamento de equipes estrangeiras. Diga lá, Enzo. E aí, time RL, tudo bem? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, René. Eu queria saber, uma pergunta, se você enxerga uma diferença do futebol brasileiro e o futebol estrangeiro. Por exemplo, é muito diferente você treinar um clube brasileiro aqui e treinar, por exemplo, uma seleção asiática, de repente, ou um clube de outro continente diferente. O modo de jogar futebol é semelhante aqui ao do Brasil, seguindo mais ou menos ali o mesmo padrão do profissionalismo, ou você sentiu alguma grande diferença assim, notável que você pode comentar aqui? E aí, René? Em todos vai haver alguma diferença. Em todos. Alguns com melhores pontos, melhores qualidades, outros com menos qualidades, mas a diferença vai existir porque isso é cultural, né? Você não desliga e diz assim, agora eu vou jogar futebol. Não. Eu continuo sendo brasileiro e vou jogar futebol. Eu continuo sendo jamaicano, eu continuo sendo inglês e vou jogar futebol. O modelo de jogo, a plataforma que você vai usar para colocar a sua cultura ali dentro, aí pode ser diferente, mas você é diferente. Então, do jeito que eu lidava com o árabe, não é o mesmo jeito que eu lidava
com o português ou como eu lidava com o iraniano. Essa adaptação dessa cultura é difícil, Com o iraniano, você tem que se adaptar a isso. Então, é o que eu digo sempre. Os princípios, eu nunca negociei princípios. As estratégias sempre foram negociáveis. E, René, falando em estrangeiro, como você enxerga o técnico estrangeiro aqui no Brasil? Você acha que os nossos treinadores aqui, alguns estão acomodados, desatualizados, ou os estrangeiros são supervalorizados aqui no Brasil? Como você enxerga isso? Olha, eu estou há mais de 2 ou 3 meses numa campanha de retorno ao DNA do futebol brasileiro. Quem entrar lá em René Simões Oficial vai ver essa minha campanha. Todo dia eu tenho alguma coisa a falar sobre isso. Por exemplo, agora nós trouxemos para o Cruzeiro um treinador. Veja o currículo desse treinador. O que o treinador ganhou até agora para ele ser melhor do que os treinadores brasileiros? Nada. Agora, você pega o currículo de Jorge Jesus, você vai ver um belo currículo. Ele pode estar aqui. Mas você né? defende essa entrada tão forte de treinadores estrangeiros no Brasil? Quem é o treinador do Benfica hoje em Portugal? É um alemão. Sabe quem é o assistente dele? É um espanhol. E ele ainda tem na comissão técnica dele um suíço. Então, nós estamos abertos, o mundo está aberto para isso. O que eu não concordo aqui no Brasil atualmente é que todo treinador português é melhor do que o brasileiro. Aí eu discordo. Então vamos fazer filtros. Vamos fazer filtro para os jogadores que vêm para cá. Por que o Andrei teve que retornar ao Vasco? Porque tem um filtro na Inglaterra. Não é qualquer um que vai jogar na Inglaterra que vai contribuir para a Premier League. Então tem que ter um filtro. O cara, para entrar lá, e dizer assim, ele vai trazer uma contribuição. E que contribuição o jogador que vem para o Brasil, vários estrangeiros vieram, ficaram no banco o tempo todo e foram mandados embora. Que contribuição? Negativa, porque o pessoal da base não pôde ser utilizado. Então há que ter filtro para jogadores e há que ter filtro para os treinadores. O treinador do Cruzeiro, com todo respeito, não conheço, Pepa, não conheço. Ele fez 2 grandes trabalhos lá em Portugal, que foi tirar 2 times que eram muito fraquinhos, né, em Portugal, que foi o Paços de Ferreira e o outro Vitória de Guimarães, e levou esse time para competições internacionais. Vitória de Guimarães fraquinho? Fraquinho não, né? Rapaz? Mas, tipo... Vitória de Guimarães há muito tempo é um dos grandes. Eu trabalhei no Vitória de Guimarães. Ele não é fraquinho. Mas ele estava num mau momento, aí chegou esse Pepa lá e Isso. levou eles para uma competição internacional. Isso é credencial para ele vir dirigir o Cruzeiro. O Cruzeiro? Aí não, fica com esse moral. filtro tá furado por aí. Porque algumas pessoas sempre acham que ela de fora é melhor. É melhor do que a gente tem aqui. A gente acaba nunca valorizando. Depois do 7-1 passou a acontecer isso. Todo mundo achar que o treinador brasileiro não tem qualidade. Aquilo foi um grande desastre, aconteceu, não deveria, foi vergonhoso, todos nós temos que assumir isso. Agora, nós não podemos esquecer que nós somos pentacampeões do mundo. O que está acontecendo é algumas coisas. Por exemplo, o Abel Ferreira, gosto muito desse treinador, mas ele às vezes se precipita em algumas coisas. Ele dizia que o que o futebol brasileiro sempre fez, que nós sempre qualificamos como jogo bonito, como sendo circo, eu discordo completamente dele. O drible faz parte do futebol e é bonito, eu gosto de ver, desde que seja com razão. Eu não vou driblar na minha própria área, como fez o goleiro do Bragantino. Aquele drible, aquilo ali, contra o Água Santa. é sem cabimento, aquele drible. Mas o drible faz parte do jogo, é um jogo bonito. René, a gente está falando muito aqui dos treinadores estrangeiros e o futebol brasileiro está nesse momento, né, de querer trazer porque o futebol está prejudicado, né, porque a gente tem que reaprender a fazer futebol. Você acha que essa troca-troca de treinadores no Campeonato Brasileiro, ela enfraquece, né, o estilo de jogo do Brasil aqui? Não, claro que sempre vai enfraquecer. O que acontece é o seguinte, a gente trabalha na base com uma cabeça, com uma cultura. Quando chega no profissional, tem outra cabeça, outra cultura. Eu tenho que me ajustar. Quanto tempo? O que está acontecendo? O garoto de 20 anos, ele é trabalhado dos 14 até os 26 anos, ainda tem às vezes o período de futebol de salão, que vai de 8 até os 14 anos, né? Dependendo de alguns clubes, outros vão mais, vão menos. E aí ele trabalha dentro dessa cultura. Aí eles passa a ser profissional e em 3 jogos, em 4 jogos, ele tem que pegar a cabeça de um treinador europeu e colocar em campo. Não coloca, queima ele. Sabe quantos goleiros
dos 20 clubes brasileiros, quantos goleiros são formados na base do próprio clube? Nenhum. Nenhum. Alguma coisa não está certa nisso aí. Então, a gente tem que pensar num contexto geral. Eu sempre digo o seguinte, se a gente começar a discutir só o treinador, isso é um texto de um contexto. E toda vez que de um contexto você tira um texto, você arruma um pretexto. E aí a gente arruma um pretexto para discutir o futebol raso, tão raso como a gente está discutindo. Nós temos que ir lá embaixo e discutir aonde é que nós vamos captar jogadores de futebol daqui a 10 anos. Aonde? Que cada vez mais os campos terminam. Cada vez mais os meninos estão no computador. Cada vez mais você tem o MMA. Cada vez mais você pode comprar o FIFA e jogar futebol em casa sem levar pontapé na canela, sem torcer o tornozelo, sem se machucar. Mas, em compensação, você não vai ganhar saúde, você não vai se socializar, você não vai aprender a ganhar e perder. Eu tinha um vice-presidente do Bahia, sensacional, Vanessa. Esse cara, o nome dele era Esmerim, e ele dizia, ruim por ruim, vote no Esmerim. Ele era jurídico do Bahia. E ele dizia o seguinte, toda criança ao nascer tinha que ganhar um cachorro, porque ela ia aprender aos 15 anos o que é perder um grande amor e saber que a vida continua. Ou um clube de futebol, porque ele ia começar a aprender a ganhar na quarta, perder no domingo, ganhar 3 semanas, perdendo as outras 2. E o jogador de futebol, quem joga futebol, o grande barato do futebol é isso. É você ter dignidade para ganhar e você ter humildade para perder. Ah, mas não é o contrário, Renê? Não. Porque às vezes o cara ganha e fica tão soberbo dizendo que eu sou o melhor, como eu ouvi meu zagueiro falando ali, que fica faltando a humildade. Mas aqui foi uma dele. verdade. Não, tô brincando. Fala, Michael. Acho que muito dessa onda de técnico estrangeiro, principalmente português, veio pelo retrocesso do Jorge Jesus e também da Abel Braga, né? Do Palmeiras e o Flamengo Abel que Ferreira. ganharam. Abel Ferreira. Que ganharam quase tudo aí nos últimos anos. Não, o Abel vem agora. Sim. O Abel vem agora. Eu queria que você traçasse um panorama dos técnicos brasileiros que foram lá para fora. Foi você, foi o Joel, foi o Vanderlei na época pro Real Madrid, o Filipão. Você acha que o trabalho foi bom lá fora dos técnicos brasileiros? Não deu muito certo? O que você acha que... Você acha que a língua impediu um pouco? Você é mais novo, você esqueceu de Evaristo de Macedo, foi vice-campeão mundial com o Catar na Sub-20. Você esqueceu de Tele Santana, fez trabalhos maravilhosos na Arábia Saudita. O Parreira, mestre Zagallo, que é o maior de todos. Vários treinadores fizeram grandes trabalhos no mundo árabe, foram à Copa do Mundo e vários deles fizeram grandes trabalhos. Agora, o que acontece é que o JJ, e antes dele vir para o Flamengo, eu fui o primeiro a dar uma entrevista dizendo, olha, esse treinador que o Flamengo está querendo, eu endosso. Esse cara é bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Tanto que, se a CBF quiser e resolver, como parece que está resolvido, a trazer um treinador estrangeiro, eu não tenho dúvida. É o JJ que tem que vir. É ele. Não traga outro para fazer experiência. Esse cara conhece o Brasil como poucos. Esse cara enxerga futebol como poucos. Esse cara é muito bom. O Abel Ferreira, que agora vem fazendo sucesso, acho que o comportamento dele fora do campo tem que melhorar. Esse negócio de coração quente, cabeça fria, está só no livro dele. Porque ali fora o que ele faz é absolutamente fora de um contexto de você ser um líder e ser exemplo do que eu faço. Chutar microfone, xingar, fazer tudo isso. Mas ele é novo, ele vai acabar... Porque o homem nasce incendiário e morre bombeiro. Então, à medida que ele for passando o tempo, ele vai acalmar. Mas, sem dúvida, atualmente, é o time que tem mais intensidade, é o time que melhor joga sem bola, é um time que joga com muita intensidade quando tem a bola, é um time que sabe o que faz dentro de campo e os jogadores têm um foco pelo que ele pede incrível. Então, aqui não se trata de discutir eu gosto ou não gosto do treinador estrangeiro. Aqui se trata em discutir o trabalho é bom ou não é bom. Agora, rotular que todo treinador português é bom e todo treinador brasileiro é ruim, isso é generalizar, e a generalização é a pior coisa que alguém pode fazer.
Tem mais uma pergunta agora do nosso comentarista de São Paulo, então vamos colocar o Luiz aí. Fala, galera do RL. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Renê. Renê, durante a sua carreira, você já foi um técnico brasileiro que treinou uma seleção estrangeira, da Jamaica. E eu queria saber, nesse momento atual que o Brasil se encontra, sem algum técnico. Vale a pena a gente investir num técnico estrangeiro? Tem muita diferença cultural na hora de assumir uma seleção de outra nacionalidade? Vale a pena o Brasil arriscar com um técnico de fora? Tem Olha, alguma nacionalidade que você prefere, por exemplo? Eu disse aqui antes, na resposta anterior, que se for para trazer um técnico estrangeiro, que se traga o Jorge Jesus. Que ele pensa como brasileiro, ele tem toda a Mas estrutura... não porque ele é português, né? Não tem a ver com a nacionalidade. Não, nada, Ou a língua que nada. facilita. Não. Portugal é dirigido por um alemão, como eu falei, né? O técnico de Portugal foi para uma outra seleção agora. Eu já tive em algumas seleções, absolutamente nada. Agora, uma coisa, eu vou dar um dado para vocês que vocês vão gostar. Quantas Copas do Mundo nós já tivemos? 22, correto? A primeira foi em 1930, ganha pelo Uruguai, depois 34, 38, ganha pela Itália. Depois parou por causa da guerra, veio 50, ganhou o Uruguai, veio 54 a Alemanha, para a gente 58, 62 o Brasil, 66 a Inglaterra. Sabe de onde eram os treinadores que foram campeões do mundo? Cada um do seu país. Nunca, em 22 Copas do Mundo, uma seleção foi campeã do mundo com um treinador que não fosse nativo do seu país. Então, isso é um dado relevante, mas ele não é absolutamente inquebrável, porque toda estatística pode ser quebrada, ela está aí para ser quebrada. Então, se eu sou a Jamaica, eu não estou pensando em ganhar a Copa do Mundo, eu estou pensando em me classificar. Agora, se eu sou o Brasil, eu estou pensando em ganhar a Copa do Mundo. Agora, pode ser quebrada essa estatística? Pode, mas vai ser uma zebra. E o treinador que vier, ele tem que saber o seguinte, Vanessa, o mais difícil momento do treinador da seleção brasileira são as eliminatórias. Não é a Copa do Mundo. Porque eliminatória nunca ninguém perdeu. Nós classificamos em toda. O treinador não faz história se classificando para a Copa do Mundo com o Brasil. Ele pode fazer história se ele não classificar. Agora, a Copa do Mundo, foram 22, nós ganhamos 5, 17 já perderam. Então, perdeu uma Copa do Mundo, outros já perderam. Agora, deixar de classificar, olha, é terrível. As eliminatórias é um período terrível para o treinador. E é o momento que ele vai estar se ajustando a toda a cultura. Então, é preciso de alguém que conheça o futebol brasileiro com profundidade. Renê, trazendo para os dias de hoje, a gente vê uma mídia muito forte em cima do jogador por conta das redes sociais. E há um tempo atrás você deu uma declaração muito específica em relação ao Neymar. E você acha que essa nova geração dos jogadores precisa aprender a lidar melhor com as redes sociais? Muito julgamento. Todos nós... Porque é tudo muito rápido, né, que funciona na rede social. Todos nós precisamos lidar com as mídias porque isso é irreversível. Ah, isso é moda, vai acabar. Nada, só vai aumentar, só vai aumentar. E cada vez sendo mais rápido, né? Cada vez as coisas circulam com mais rapidez. O que eu acho é que nós temos que fazer um trabalho em que eles comecem a pensar em ser o astro dentro de campo. Eu costumo dizer, quando eu chego numa equipe, os jogadores, eu faço uma pergunta. Quando você entra dentro do avião, quem é o rei? O piloto. É o piloto. Porque que medo. Se ele errar, amigo... É o piloto, né? É o piloto. É o piloto. Ele é o rei. Naquele reinado, chamando avião, quando decola, ele é o rei. Eu sou nada. Eu sou zero. Eu sou zero. Quando eu entro dentro de campo, eu tenho que ser o rei ali dentro. Quando eu saio do campo, eu sou um qualquer, pô. Como piloto é um qualquer, quando o motorista do ônibus, né? Esse dia eu vi uma piadinha muito engraçada. Meu avô morreu dormindo. Eu, cara, que tristeza, é o motorista do ônibus. Nossa. Morreu dormindo. Imagina quanta gente morreu junto com ele. Então, é isso que precisa. A rede, eu não posso ser o campeão na rede. Eu não posso ser o melhor na rede. Eu não posso ser o mais querido da rede, de ter 150 milhões, ou 10 milhões, ou 1 milhão de seguidores. Eu tenho que ter, lá dentro do campo, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que deixar tudo lá dentro. Se eu deixo tudo lá dentro, e por isso eu sou contratado para um Flamengo, para um Corinthians, para um Grêmio, para um Cruzeiro, para um Fluminense, para um Vasco, é porque eu sou bom.
E se eu deixo lá dentro, aí eu vou ser, no meu reinado, eu vou ser visto como Você rei. acha que alguns jogadores perdem o foco em campo por conta da rede social? Porque às vezes realmente a rede social ela julga demais, ela cobra demais, tem os cancelamentos. É difícil lidar com a rede social. Você acha que de alguma forma isso atrapalha o futebol? A gente tem que pegar e ver o seguinte, o que nós somos, né? Nós somos o nosso emocional, né? A informação que eu recebo, eu processo, né? E esse tipo de processo que eu faço me cria uma emoção. De acordo com essa emoção, eu vou ter uma reação que vai determinar o meu comportamento. Então, se o que eu estou recebendo lá de fora está mexendo com todo o meu emocional, vai mexer no meu comportamento, vai mexer no meu resultado final dentro de campo. Então, eu tenho que saber o seguinte, desligo disso e vou focar no que eu tenho que fazer. Eu só resolvo o problema da rede social se eu resolver o problema dentro de campo. Senão não tem jeito. Se eu ficar pensando no que falaram de mim, esqueça. O que falaram de mim não importa. Importa o que eu vou fazer dentro de campo. E vou jogar. Bom, como a Vanessa destacou, você já treinou mais de 30 equipes e certamente que você já teve muitos momentos felizes, mas teve momentos também não tão bacanas. Momentos Por isso eu estou aqui. Porque eu sou um perdedor experimentado. Ai, Certamente que você teve momentos conturbados durante a sua carreira. E eu queria saber para você qual foi o momento que você foi mais feliz e qual foi o momento que você teve mais dificuldade dentro das suas passagens pelos clubes que você já dirigiu. Eu costumo dizer o seguinte, eu curto muito o meu momento. Se eu disser para você, e você estava falando aí do Vitória de Guimarães, né, que eu peguei o Mesquita da Baixada Fluminense e pela primeira vez um time da Baixada Fluminense jogou um campeonato da Carioca de profissionais, enfrentando Flamengo, Vasco, o momento, no dia que nós classificamos, cara, foi um momento tão feliz que você não pode imaginar. Ah, mas foi com a Jamaica? Com a Jamaica também foi. Tu pegar um lugar que não tem futebol profissional, que 2.500.000 habitantes, que são absolutamente segregados, né? O racismo forte contra eles. Eu pisava em Miami, saindo do aeroporto, já tinha um cachorro lá cheirando a perna da gente. Quando a gente ia à Europa e tu vê aquele povo vibrando, escutar um jamaicano dizer assim, professor, eu moro aqui no Canadá, agora eu tenho uma bandeira da Jamaica na minha mesa. Antes eu não tinha. Eu não tinha. É o pertencimento, sentimento de pertencimento, de orgulho. De orgulho, isso é muito legal. Então, teve vários. Agora, teve momentos de decepção. Eu te conto um. Até hoje eu não sei por que eu saí do Botafogo. Eu fui campeão, eu fui contratado no Botafogo para não ficar fora das finais, porque no ano anterior o Botafogo tinha ficado em 8º lugar, se eu não me engano. Então esse era o primeiro. Nós fomos campeões da Taça Guanabara, logo no início. Fomos vice-campeões de Carioca. Nós estávamos jogando, saímos na terceira fase da Copa do Brasil para o Figueirense em casa, e nós estávamos com 13 rodadas ou 14, 8 delas nós estávamos em primeiro lugar na Série B, que eu tinha sido contratado para subir com o time, ascender. E nós estávamos sendo campeões e fomos campeões depois, e eu fui mandado embora. Esse foi um momento muito conturbado, porque não fechou o ciclo para mim. O que você acha que aconteceu ali? Não sei. Aconteceu muita coisa. Então, história e fato. Eu só sei da história. O fato, só quem pode me dizer é o presidente do Botafogo. Só ele que pode sentar comigo e dizer assim, ó, o fato foi isso. O resto que eu sei é história. Né? E viver de história é muito ruim, a gente tem que viver do fato real. Renê, você gostaria de ter treinado algum clube na sua carreira? Ou por paixão? Não sei, gostaria? Algum clube passou na sua cabeça? Poxa, eu gostaria de ter treinado X clube. Existe algum? Em pequeno eu gostava muito do Real Madrid. Hoje eu gosto mais do Barcelona do que do Real Madrid. Mas em pequeno, porque tinha um jogador chamado Canário, e que meu pai gostava dele. Eu não sei em que clube, não sei se ele jogou no América, meu pai era americano. Eu acho que o Canário jogou no América e foi jogar no Real Madrid. Aí eu ouvia muito isso. Então passava. Mas hoje o Barcelona é um clube que eu tenho um carinho, assim, até porque eu estive lá. Quando eu trabalhei no São Paulo, eu fui visitar o Barcelona, né? E era um clube fantástico, fantástico. Renê, esse ano a gente tem a Copa do Mundo de futebol feminino e você foi treinador da seleção feminina em 2004 e ganhou a prata.
nas Olimpíadas. Eu queria saber como é que você vê, né, a evolução do futebol feminino de lá, de 2004 até aqui. É simples. É sentar com a Pia e dizer assim, Pia, como é que você convocou essa seleção agora? Ela viu o Campeonato Brasileiro todinho, ela viu a Copa do Brasil, ela viu a Libertadores e ela viu essas meninas jogando Champions League, as ligas dos seus países. Assim ela convocou essa seleção que vai. Pergunta para mim como é que eu convoquei a minha seleção. Eu convoquei a minha seleção por ouvir dizer. Porque estamos jogando o quê? Futebol de salão, não tinha campeonato. Não tinha campeonato. Essa obrigatoriedade dos clubes de terem uma equipe feminina e o aumento das competições fez com que você desse uma oportunidade para essas meninas e elas podem mostrar o trabalho delas hoje. Fantástico. Hoje você vê o futebol feminino muito mais te digo, forte. Né? Muito mais. A Aline Pellegrini, que é a diretora de futebol, eu convoquei ela meia-noite pelo telefone. Nossa. Tocou o telefone, eu estava indo para o meu quarto, o segurança disse assim, professor, está tocando o telefone lá embaixo. Pô, ia para o senhor, posso transferir? Eu digo, pô, estou indo para o quarto agora, transfere. Era um treinador, Palmeiras, Jaraguá, se eu não me engano, de São Paulo, dizendo, olha, eu tenho uma zagueira aqui alta, não sei o que e tal. Você não Era quer tipo convocar? indicação, né? Eu convoquei ela, eu digo, manda. Teve gente da praia que me ligou e disse, olha, tem jogadora muito boa, posso? Manda, que eu vou ver. A Roseli, que no final eu só vi a Roseli um mês antes de ir para a Olimpíada. Nós fizemos um amistoso contra a seleção paulista, lá em Águas de Lindóia, no centro de treinamento do Oscar, e eu vi aquela gordinha. Eu digo, que habilidade é essa dessa menina? Quem é essa menina? É a Roseli, Renê. Caramba, nem reconheci. Vem cá, Roseli. Escuta, topa fazer um período com a gente de um mês? Chamei a Renata Faro, que é a nutricionista do Profissional do Fluminense, trabalhando com a gente. Renata, tem um mês. Essa menina está com 8 quilos a mais. Você dá jeito nela? Ela tinha 8 quilos a mais e fazia uma refeição por dia. Nossa. Ela passou a fazer 5 refeições por dia, perdeu os 8 quilos e foi à Olimpíada comigo. Incrível. Olha para você ver como era a diferença de agora para aquele tempo. Renê, eu quero muito te agradecer. É um prazer ter você aqui, poder trocar essa ideia com você e compartilhar o teu conhecimento. Era papo para mais 3 horas de programa aí. Quero agradecer a você que está com a gente aí, você que está com a gente na Com Brasil, com a gente no YouTube. Resenha Lodo, se não está inscrito ainda, se inscreve. E, Renê, que conselho para fechar você daria para quem quer começar no futebol e trilhar uma carreira de sucesso? Se você acha que vai ser fácil, desista. Assim desista. A gente encerra. É isso. Não tem facilidade para nada, cara. A gente costuma muito ver a colheita dos outros e você não vê a semeadura. Se eu contar para vocês aqui qual foi a minha semeadura, você vai dizer assim, nossa senhora, como você sofreu. Por isso eu falei que eu era um derrotado experimental, perdedor experiente. Né? Então, a semeadura é grande, cara. Você vai ter que ter muita paciência, resiliência para depois ter uma colheita. E o que eu peço sempre, se você me permite demorar um pouquinho mais, eu sempre digo o seguinte, pegue 2 pessoas que você goste muito. Pegue 3 coisas dela e siga essas 3 coisas. Pegue uma pessoa e diz assim, não quero ser igual àquele profissional. Pegue 3 coisas que você não gosta e não deixe aquilo acontecer. Quando estiver chegando perto, opa, estou me tornando igual a fulano. Não quero. Modifique. Olha, gostei disso. Gostou? Legal. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência aqui com a gente. Incrível. Obrigado. Até a próxima. Semana que vem tem mais.